para o Internacional. Ah, 3 tá Estou confiante. confiante, nós vamos devolver as 2 derrotas para o Atlético. Então tá certo. Gabi Lerina, André Machado, um bom programa. Obrigado, boa caminhada para vocês. Aí você que está assistindo o Donos da Bola, segue conosco até as 2h30 aqui no RS Acontece. Verdade, nossa live do Facebook já está aberta. Participe a partir de agora. É claro que a gente vai falar de chuva, né? Óbvio, não No dia tem de hoje, tem umas outras. entrevistas boas também aqui no estúdio. Você é convidado a nos acompanhar. A gente vai falar dos seguintes assuntos. Mais estragos, chuvas e enchentes seguem causando transtornos no Rio Grande do Sul. O Dia da Poupança. Você costuma guardar dinheiro? Conheça melhor essa forma de investimento. Por uma cidade mais limpa, Capital conta com um novo serviço para descarte de materiais que não são recolhidos pelas coletas regulares. Enem 2019. Veja dicas para ter um bom resultado em uma parte da prova que pode ser decisiva, a redação. Eu confesso que me deu uma certa inveja ver aquele céu bem azul ali. Me deu uma inveja aquele pessoal contando aquele monte de dinheiro Barbaridade, também na André mão. Machado. Eu só fiz aquilo quando eu era bancário, caixa de banco ali, eu contava Faz bastante tempo que eu não dinheiro, faço faz isso muito aí. tempo. Vamos para o intervalo? Agora. A gente já volta com a RS Acontece. Basta você olhar pela janela. São Pedro não dá trégua aos gaúchos. As tempestades que castigam o Rio Grande do Sul desde a madrugada de segunda-feira seguem provocando estragos em todas as regiões. Nas últimas horas, o município mais prejudicado pelo mau tempo foi Lagoa Vermelha, na região norte. Chegou a registrar rajadas de ventos de mais de 130 km por hora. De acordo com a Defesa Civil, casas foram destelhadas e até mesmo um hospital, que atende os moradores da cidade e região, teve a estrutura comprometida. Uma das maiores preocupações das autoridades no momento é a cheia dos rios. O volume das águas é considerado elevado, principalmente na fronteira oeste, onde algumas famílias já tiveram que sair de suas casas por conta do aumento do volume do rio Santa Maria, na cidade de Dom Pedrito. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pede que a população contribua com os trabalhos de auxílio às pessoas afetadas pelas tempestades com a doação de cestas básicas. Aqui na capital, o ponto de coleta fica na Borges de Medeiros, número 1501, no centro administrativo. Só procurar o espaço da Defesa Civil, que fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até às 6 da tarde. Dá tempo de fazer sua doação ainda hoje. Ainda por causa das chuvas, uma ponte desabou entre os municípios de Canguçu e São Lourenço do Sul, na região sul aqui do estado. A queda ocorreu na madrugada desta quinta-feira. No momento do incidente, nenhum veículo passava pelo local. A obra havia sido inaugurada em 2015 e não aguentou a pressão da água, que já atingia a estrutura desde a quarta-feira. Além disso, uma ponte de madeira que faz a ligação entre os bairros do município também foi levada pela enchente que atinge a cidade na manhã de hoje. E é para Canguçu que nós vamos agora saber como está a situação na cidade neste momento. Falamos ao vivo com o prefeito da cidade, o Vinícius Pegoraro. Vinícius, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores do RS Acontece. Olha, Gabriela, a gente tem sofrido muito aqui. A gente tem localidades da zona rural, onde essa ponte de concreto foi derrubada pelas forças das águas. A gente tem um acumulado de terça-feira até hoje em torno de 160 milímetros. Então é um grande volume de água num pouco pequeno espaço de tempo, e foi essa situação dessa ponte que teve finalização de obra no ano de 2015 ali para 2016, e que tem um pequeno tempo aí que liga os dois municípios. São duas regiões onde a produção agrícola é muito forte. E esse elo de ligação entre as duas localidades, tanto a Colônia Palma, como a região do Faxinal, o município de São Lourenço, é muito grande. Então, novamente, a comunidade fica... Em relação às pessoas afetadas, prefeito, tem muita gente desabrigada também no município, ou esses danos foram justamente nessas obras aí, nas duas pontes? Não, na verdade, nós temos hoje, até agora, o momento do relato, 16 pontes com problemas. Dessa ponte de concreto e 15 pontes de madeira. O município de Canguçu, ele tem uma peculiaridade diferente do restante do estado, que é a questão da grande extensão rural. Hoje, a maior parte da nossa população, em torno de 68% dela, vive no campo. Nós temos mais de 9 mil quilômetros de estradas rurais e temos mais de 1.318 pontes de madeira.
E essa cheia, ela atingiu principalmente essa extensão rural. E as águas estão danificando pontes, levando cabeceira de ponte, levando ponte. Na zona urbana, a gente tem em torno de 8 a 10 casos aí que houve alagamentos, mas as famílias não precisaram sair de casa. Plano e já resolve a situação. Tivemos ainda na quarta-feira uma situação de granizo, que causou alguns danos em torno de 6 residências, mas que a Secretaria de Assistência Social também já deu a... Prefeito, está um pouco complicada a nossa conexão em função da internet, né? Provavelmente por causa das chuvas. Como está a situação nesse momento aí na cidade? A chuva parou? Não, agora nesse momento a chuva parou, as equipes da prefeitura, elas já se colocam para fazer esse levantamento. Nós decretamos agora há pouco, de 20 minutos, assinamos o decreto de situação de emergência, estamos começando a lançar esse dado, que a gente já detém no sistema SSP, que é o sistema da Defesa Civil do Estado Nacional, para que a gente possa tentar buscar apoio. Tá certo. Olha, prefeito Vinícius Pegoraro, muito obrigado por nos atender e, obviamente, que a gente está prestando nossa solidariedade e os canais do Grupo Bandeirantes estão aí à sua disposição. Muito obrigado, prefeito. Obrigado e agradecer a Bandeirantes pela oportunidade de poder ilustrar um pouco a situação. Obrigado, prefeito Vinícius Pegoraro. Infelizmente, a gente teve uns cortes aí na ligação, internet, né? No áudio. Agora, o que é importante deixar claro é o seguinte, porque está afetando a economia do município, né? O prefeito destacou a questão da área rural, porque a produção tem que ser escoada e afeta também os serviços das pessoas que precisam chegar até a área urbana, tanto em Canguçu, ou se deslocar para outros municípios, para buscar atendimento em saúde, buscar serviços públicos, né? Ir ao banco, cuidar da sua poupança, né? Que é o nosso assunto de agora, e por aí vai. Final do ano tá aí, né, gente? Como sempre vem aquelas despesas extras. Você está preparado para elas? Aliás, você costuma guardar dinheiro? Olha, um pé de meia é importante para qualquer pessoa. Eu fiz aqui que eu não guardo dinheiro, mas enfim, eu sei que um pé de meia é importante. Que horror. Olha, uma das formas mais simples e seguras de se guardar dinheiro, tradicional, é a poupança, a chamada caderneta. Hoje é o Dia Mundial da Poupança, que não é apenas da caderneta. E para falar sobre esse investimento, outros investimentos, o que significa de fato poupar na vida da gente? Só pode poupar quem tem muito dinheiro? Está conosco aqui o vice-presidente do Sicredi, Márcio Porte. Márcio, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Você que vem do cooperativismo, né, na questão do Sicredi, o que é a poupança, hein, Márcio? Bom, hoje então, de fato, é o Dia Mundial da Poupança, não é a caderneta Não é da poupança, caderneta, né? Deixar bem claro. De fato, é o ato de poupar, né? É o dia de trabalharmos a conscientização sobre a importância de fazer uma poupança, uma reserva para o futuro, para imprevistos, né? Então, por conta disso, é essa data que é bastante importante, né? O fato é trabalhar com planejamento. Isso, exatamente. É guardar para poder utilizar no momento de emergência. Exato. Nós temos estatísticas de que no Brasil só 35% da população tem o hábito de poupar regularmente. Isso é muito baixo, é um percentual que precisamos aumentar ele. E talvez o que seja mais preocupante ainda é que nós temos aí 40% da população adulta do Brasil endividada, ou seja, com dívidas vencidas. Não é simplesmente o fato de ter alguma operação. Ter um financiamento em andamento, não, Isso, está devendo o financiamento. Exato, 40% da população adulta. Então, quando a gente fala do dia de poupar, o dia da poupança, nós temos que lembrar, além da necessidade de guardarmos pequenos valores regularmente, mas também de que existe uma parcela significativa da população que tem uma grande dificuldade, que é de honrar os compromissos já assumidos. Eu tenho certeza que muita gente vai olhar e vai pensar, mas não sobra. Como é que faz, Márcio? Milagre, como é que faz? Quando a gente olha as dicas de educação financeira, e é isso que nós estamos tratando, né, educação financeira, a recomendação básica é que a pessoa, antes de começar a consumir ou gastar parte da sua remuneração, que ela reserve para si, como se fosse assim, eu estou me pagando, eu estou me pagando 5% da minha remuneração mensal ou 10%, e depois disso é que a gente vai para comprar o que for para o final do ano, as contas mensais. Saber se pode trocar o televisor, se pode fazer roupa, comprar presentes, viajar. Isso. Então, a primeira conta seria, eu vou me pagar. Quanto eu vou me pagar? 10% da remuneração, por exemplo, o salário mensal. E após isso, verificar o que sobra para que seja utilizado com outras despesas, né? É difícil é segurar a onda também, né, Márcio? É, os com desejos, certeza. né? Isso é importante também, né? Isso.
Mas é uma coisa meio assim, tinha uma peça que dizia assim, trair e coçar é só começar, né? O poupar também, né? Quando a gente começa a ver e você começa a construir metas de ter determinado valor guardado, isso dá uma segurança para a vida no dia a dia. Exato. E a gente ele liberta alguma coisa no cérebro da gente também que dá prazer e vontade de seguir adiante. E nós temos dados que demonstram que crianças que saem ou estão em lares, né, que os pais poupam, essas crianças, quando chegam à idade adulta, não estarão endividadas. Então, o hábito da poupança, ele começa em casa. É importante também na escola que ele seja abordado e a partir do ano que vem nós teremos o tema educação financeira na grade curricular das escolas. Desde o primeiro ano da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Mas, mesmo assim, o papel inicial dos pais é fazer a conscientização da educação financeira, né? E isso vale para qualquer valor, né? Para qualquer valor, seja Pode começar com R$50, pouquinho. R$100, R$10, né? Eu costumo dizer que o maior controle que a gente tem que ter é nas pequenas despesas. Nós não precisamos nos preocupar com valores, simplificando aqui, né? Claro. Não precisamos nos preocupar com os grandes valores. Muitas vezes o que compromete o nosso orçamento familiar são coisas pequenas que a gente não dá valor, é um refrigerante, é um cafezinho. É comer num cafezinho, restaurante que é mais caro, que podia comer Isso. num local um pouco mais barato. Fazer comida em casa. Ou pequenas coisas assim no dia a dia que se vão. Agora, existe, a gente falou aí no começo, fez até a brincadeira, uma certa confusão, o dia da poupança, a caderneta de poupança que está no consciente do brasileiro. Agora, como é que a gente sabe qual é a maneira correta de poupar? Tem investimentos que eu posso recolher ali na frente, tem outros de longuíssimo prazo, como os VGBL e coisas assim que dizem respeito a planos de aposentadoria. Tá? Como é que eu escolho, na minha idade, cada um na sua idade, a melhor maneira de encaminhar essa poupança? Bom, hoje 65% da população brasileira escolhe, ou melhor, 65% dos poupadores escolhe a caderneta de poupança. Porque o pessoal gosta de ter o dinheiro na mão também. E pela facilidade de entendimento. Quando a gente fala para alguém taxa Selic ou algum rendimento atrelado, algum outro indexador, nem sempre é uma linguagem fácil. Então, a poupança ela atrai a maior parte da população ou dos aplicadores porque ela é simples. Não E existe. ela é mais tradicional também. E mais tradicional. E aí tem por trás dela também toda a história que se fala da segurança. Querendo ou não, a caderneta de poupança... Os riscos são mais baixos do que outras Talvez aplicações? sim, né? As aplicações, todas elas são hoje garantidas pelo fundo garantidor. E são os mesmos R$250 mil, seja na poupança ou em outra aplicação. O fato é que hoje 99% da população tem aplicados menos de R$250 mil. Então, quando a gente fala na poupança média da população, são valores pequenos. E eu diria que são valores de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Não é uma poupança para a vida inteira. Geralmente é uma poupança de curto prazo, muito mais para imprevistos que possam acontecer, como uma questão de saúde, por exemplo, né? Mas não são, o hábito da população brasileira não é de longo prazo. Agora, com a reforma da Previdência, nós precisamos passar a pensar na poupança ou no ato de poupar para que a gente forme a nossa própria Previdência. Nós não podemos mais esperar que o governo lá no futuro nos subsidie através da Previdência. Se nós quisermos ter um futuro mais tranquilo, cabe a nós diariamente já poupar, e aí seja em caderneta de poupança, em qualquer outro produto, desde que seja seguro. A gente tem visto muito a população hoje se arriscando com bitcoins ou com investimentos que prometem 5, 10, 15% ao mês. Né? Isso não existe. O rendimento seguro hoje, a taxa Selic é o limitador de mercado e é 5% ao ano. Foi definido ontem pelo Banco Central, né? Então, rendimentos seguros, esse é o recado. Qual deles? Bom, aí cada um vai ter que verificar no que se sente mais seguro, mais à vontade para escolher. Esse é o tipo de entrevista que a gente faz e fica pensando. Fica pensando, eu estou aqui fazendo minhas contas, vendo cadê meu dinheiro, onde é que vai o dinheiro que vai entrar e por aí vai. Qual é a principal dúvida que tem lá o cliente do banco quando entra na agência e na hora, olha, sobrou um pouquinho, eu quero colocar. Qual é a primeira pergunta que fazem? Normalmente, qual é o produto? É a segurança. É o produto, é a segurança. E aí, por conta disso, muitos acabam indo para a caderneta de poupança. E a caderneta de poupança ela tem um papel muito importante. Todo financiamento imobiliário hoje está atrelado à poupança e também o crédito rural de muitas operações. E que ela ajuda o país a se desenvolver em outros setores. Exatamente. Então, muitas pessoas procuram outros investimentos, mas a poupança é um produto muito importante para a nossa economia hoje. E tem um valor
muito expressivo. Hoje, por exemplo, nós estamos falando, você trabalha no Sicredi, né? Qual é o percentual da caderneta de poupança formal nessa carteira de investimentos que vocês têm? Nós temos hoje, o volume de ativos do Sicredi está em cerca de 104 bilhões hoje, e nós temos em poupança, arredondaria entre 15% e 20% hoje. Mas é a mais procurada dentro do banco? Tem uma procura grande, mas outros produtos também atraem muito a... Tipo de fundos aí, por aí. Isso, atrelados à taxa Selic, por exemplo. Que é bem convidativo. Isso. Márcio, obrigado por estar conosco aí. Obrigado, André. Obrigado, Gabriela. Aproveitando para dar parabéns a todos os bancários, os analistas que nos ajudam a tomar decisões na hora de investir também. E parabéns a todos que fazem o seu papel no dia da poupança e têm o hábito de poupar. Que não é nem eu, nem o Eu André, faço essa olha. entrevista que é para ver se eu me conscientizo, entendeu? Não, mas eu, de alguma maneira, a gente sabe, vai enfrentando a vida. Eu sempre aprendi que a gente tinha que ter pelo menos 3 salários guardados, entendeu? Numa caderneta de poupança para um eventual sobressalto. Isso eu tento manter ao longo da vida. Mas pode começar com meio, com Pode, 10%. não, mas 3, tem que né? comer. Hoje em Se não dia. começar, algum lugar. nunca vai ter os 3 é o hábito, guardados. né? É o Tem que hábito. guardar. E É o eu hábito. acho que o Márcio deu uma dica muito importante. A primeira dívida que você paga é consigo mesmo, né? Ou seja, eu tenho que botar R$500 todo mês na poupança, independente do seu salário. Vai lá, coloca e depois vai pagar as outras Se contas. nós esperarmos que sejam honrados todos os outros compromissos primeiro, é certo que não vai sobrar no Não final. vai sobrar nada, não. Sempre tem uma coisinha boa no meio do caminho aí. Márcio, obrigado por estar com a Obrigada. gente aí. Olha, médicos de Passo Fundo foram denunciados por fraude em exames cardíacos. Além da condenação penal, o grupo deve restituir à União pelos prejuízos causados. Quem nos traz informações é o Guilherme Milman. 5 médicos foram denunciados pelo Ministério Público de Passo Fundo, na região norte do estado, pelo crime de estelionato. De acordo com as investigações, entre os anos de 2010 e 2011, o grupo falsificou exames que apontavam lesões cardíacas no Hospital São Vicente de Paulo. O Departamento de Auditoria do SUS apontou que das 1.146 solicitações para o transplante, 169 estavam irregulares. O caso agora foi encaminhado pela Terceira Vara de Justiça Penal de Passo Fundo. Além das acusações, o Ministério Público Federal pede que o grupo ressarça para a União os prejuízos causados pela falsificação dos exames. Obrigada, Milman. A terça-feira está sendo marcada por discussões sobre o futuro dos servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre. Quem nos traz mais informações, repórter Aristóteles Júnior. As negociações envolvendo o futuro dos 1.800 funcionários vinculados ao Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família, aqui de Porto Alegre, voltaram a acontecer hoje e estão se desenrolando ao longo de toda essa quinta-feira. Ontem, os representantes do IMESF estiveram reunidos na Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre com o secretário Pablo Stirmer e após esse encontro, a avaliação, de acordo com os representantes da categoria que concederam entrevista aqui à equipe da Rádio Band News FM, é de que a negociação não avançou e que a proposta continua sendo ineficiente por parte do poder público. Ainda hoje pela manhã, todos eles se reuniram novamente, dessa vez com mediação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, para discutir justamente a eventual demissão de todos esses 1.800 servidores. Mais tarde, no final da tarde de hoje, os representantes dos sindicatos que estão liderando aí essa mobilização em prol da continuidade do IMESF vão se reunir também, mas para decidir se eles vão entrar em greve geral ou não, paralisação que aconteceu parcialmente ao longo do último mês, prejudicando o atendimento em diversas unidades de saúde aqui em Porto Alegre. A gente lembra que essa novela envolvendo o Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família começou lá atrás, em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, o STF que decidiu que esse órgão é inconstitucional e precisa ser extinto. A Prefeitura em Porto Alegre, desde então, ela vem planejando aí descontinuar o IMESF e manter os serviços nas unidades de saúde a partir de uma organização social a ser viabilizada a partir de um contrato que deve começar a ser elaborado no ano que vem. Estava vendo o Guilherme Milman e o Aristóteles Júnior, um de manga de camisa, o outro de casaco de couro, né? Assim que funciona nessa época do ano, André né? Machado. O Aristóteles estava no ar-condicionado e o Gui estava na rua, né? Então o Guilherme estava com calor na rua e o Aristóteles com frio dentro daqui. Tá bom, Guilherme faz sentido. calorento. Faz sentido. Departamento Municipal de Limpeza Urbana conta com um novo serviço para recolher materiais que não são recolhidos pelas coletas regulares, principalmente no extremo sul de Porto Alegre. É o Ecoponto Móvel. Para a gente conhecer essa iniciativa,
nós recebemos a diretora da divisão de destino final do DMLU, a Marisa Reis está conosco. Obrigado mais uma vez, Marisa, estar com a gente aqui na Band. Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O que é esse ecoponto móvel aí, Marisa? Bom, na verdade, é uma extensão do nosso sistema, né, de coleta de volumosos, que nós temos em Porto Alegre 9 ecopontos fixos, né, que funcionam, então, de segunda a sábado, recebendo no horário comercial. Que a gente pode ir lá e levar. Exatamente. Lixos não convencionais. Isso que ele perguntar, quais são os tipos de lixos não convencionais. Isso, são aqueles resíduos que não podem ser descartados na coleta domiciliar, né, que são principalmente os volumosos. Nós chamamos entre estes os móveis, um sofá velho, galhos, né? Um computador, uma tela de computador. Exatamente, resíduos eletroeletrônicos que nós recebemos nas nossas unidades de destino certo. Resíduos recicláveis também, porque por muitas vezes as pessoas têm uma quantidade maior que não conseguem disponibilizar na coleta seletiva ou não têm um espaço suficiente na sua casa para guardar, né, os dias da coleta seletiva. Então, essas unidades nossas também recebem o resíduo reciclável, né? E esse ecoponto, então, ele veio trazer uma demanda da região, onde nós não temos os ecopontos fixos, né? Na Restinga, no Belém Novo, né? Que a gente fez os 2 eventos em Belém Novo. No extremo sul aqui de Porto Alegre. Isso, no extremo sul. E agora estamos com planejamento na esplanada da Restinga também de fazer o ecoponto móvel. Mas aí, e ele vai ser como? Ele vai ficar cada período num lugar, vai ser comunicado? São só os contêineres que estão lá aguardando, vão ficar sempre no mesmo lugar? Não, sim, é só no dia que fica os containers lá, né? Então nós disponibilizamos 4 containers, que é justamente para que a população não descarte de forma toda misturada, porque boa parte, grande quantidade dos resíduos nós podemos encaminhar para reciclagem, sejam os resíduos eletrônicos, sejam as podas, né, sejam os resíduos recicláveis. Então, eles são destinados para a reciclagem, para o reaproveitamento. Apenas aquele resíduo que não tem possibilidade de ser reciclado, então é encaminhado para o aterro sanitário. Então, nesse sentido, terão os containers lá para os resíduos específicos, para que não haja essa mistura dos resíduos. Agora, essa última ação que vocês fizeram no extremo sul chamou atenção pela quantidade de produtos e... Sim, no primeiro dia deu uma quantidade bastante grande, né? Até em função porque foi o primeiro dia. Já no segundo evento já deu menos quantidade. Já tinha uma demanda reprimida nesse primeiro então a dia. gente está assim avaliando o período que a gente precisa realmente refazer esse itinerante, esse ecoponto móvel, né? E agora nós vamos fazer em outra região da Restinga, né? Para também suprir essa necessidade da falta de ecoponto fixo. Bom, e aí os outros ecopontos fixos seguem operando normalmente nas diversas regiões de Porto Alegre. Endereço deles, se alguém não sabe, está tudo na página do DMLU. Sim, está tudo na página do DMLU, os endereços, telefones para contato. Eu conheço um ali da Floresta, que ele segue valendo isso, ainda. Na Câncio, era no meu caminho na Travessa ali, Carmen lá, exatamente. Na Câncio Gomes, Travessa Carmen ali naquela região. Isso, exatamente, ali tem o da Zona Norte e depois nós temos outros. A região Norte está bem suprida, né? Nós temos vários ecopontos lá. No centro, o mais próximo é da Princesa Isabel, né? Esquina com a Ipiranga. E temos também na Diário de Notícias, que nós temos um ecoponto lá que também atende mais essa área central. E como funciona? É só chegar lá e descartar seu equipamento, ou seja, vai ser recebido por alguém e descarta o sofá, ou uma poltrona, enfim, o que está... Isso, exatamente. Nós temos, então, tanto no ecoponto fixo quanto neste imóvel, nós temos servidores do departamento, né, que recebem a comunidade, inclusive orientam, né, com relação à segregação, até porque para as pessoas saberem que tem que vir de uma forma... Não pode vir de qualquer forma também, separada, né? Sim. Então, as pessoas até trazem no mesmo veículo, mas na hora lá descarta no container específico. A senhora falou, e qual é o próximo ponto agora? Agora vai ser na esplanada da Restinga. Continua na Zona Sul, então, no extremo sul. Você tocou num ponto aí, Marisa, que vocês recebem também a coleta seletiva daqueles que não podem manter em casa e acabam deixando na rua. Tem muito problema de gente que, ainda temos muito problema de gente que descarta fora do horário, fora dos dias, inclusive, o lixo da coleta seletiva? Nós temos um problema maior realmente na área containerizada, onde a população enxerga o container e acha que pode colocar todo o resíduo nesse container. Na verdade, esse container é só para o orgânico e para o rejeito. Já faz uns... Quanto tempo a gente tem container? 5 anos? Que nós temos 4, 5 anos. Não, a containerizada já tem desde 2011.
Ela foi se tanto expandindo. tempo assim? Sim. Desde... Não, a seletiva sim, agora nós estamos em não, teste. Mas os primeiros containers cinza para o lixo só orgânico é 2011 que começou? Isso. E nós ainda não, as pessoas não sabem que só pode lixo orgânico ainda ali. Exatamente, ainda tem muita gente que descarta de forma errada. Eu lembro que quando foi instalado, o primeiro dia, eu abri um container na Florencio Igartua para ver se tinha só lixo orgânico dentro, né? Era só isopor que tinha ali dentro, coisas de... Quando a gente compra TV, geladeira e vem aquela... Ou seja, passaram-se 8 anos, nós continuamos com esse mesmo problema. Exatamente. Então, a população ainda, algumas pessoas, né, a gente sabe que tem um percentual bem alto de pessoas que têm a consciência, que realmente aguardam o dia da coleta seletiva, né, para descartar o resíduo reciclável, mas ainda há muito resíduo reciclável descartado no container da coleta domiciliar. Que loucura. Isso chama atenção bastante, né? É uma questão de comportamento, né? As pessoas ainda não sabem, ou têm preguiça, ou enfim, né? Sim. Nós estamos testando agora também a containerizada da seletiva, né? Numa outra Tem alguns trechos da cidade, Isso, né? alguns trechos da cidade, até para fazer essa coisa da educação ambiental, de que realmente as pessoas reconheçam que existem as formas diferentes. E tem sido positivo esse período? As pessoas sim, nesse outro local que nós colocamos, pela região, ela é mais adequada para fazer essa separação, né, da coleta seletiva. Aqui no centro tem muito movimento, muita gente de fora de Porto Alegre, né? Então, na verdade, na região do centro histórico é bem difícil mesmo, né? Que aí nós não somos moradores, né? Muitas vezes é o pessoal que está passando ali pelo local. Exatamente, não é só morador que circula na área central, então fica mais difícil. O descarte irregular do lixo ainda dá multa, né? Sim. Da multa quem botar um condomínio, que deixar as coisas de forma irregular, quem largar o sofá na calçada. Fora do horário, exatamente. Se largar um resíduo que não é o adequado para coleta domiciliar ou para coleta seletiva, é sujeito a multa, sim. Marisa, então tá. Obrigada pela sua presença aqui no RS Na Restinga, que Acontece. dia vai ser esse na Esplanada? Vai ser no dia 9 de novembro, agora próximo. Tem um calendário já definido até o fim do ano? Nós estamos agora nessa fase piloto, fazendo de 15 em 15 dias. Né? Agora nós estamos estudando o próximo ponto que nós vamos... O pessoal que está nos ouvindo lá na Restinga precisa descartar alguma coisa grande. Dia 9, na Esplanada, como a gente viu nas fotos, né? Ficam ali os 4 containers. Exatamente, móveis, galhos, né? Resíduos recicláveis, e vão ser destinados à destinação adequada. Tá certo. Marisa Reis, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, viu? Tá certo. Boa tarde, obrigada. Obrigado, uma boa tarde. Olha, perigo na estrada. Olha só essa imagem. Um caminhão perdeu o controle e tombou na RS 122. Isso foi entre Flores da Cunha e Antônio Prado, na Serra Gaúcha. O veículo carregava sementes. O acidente foi gravado por uma motorista que estava atrás do veículo. Motorista, não pode estar gravando, hein? Nas imagens é possível ver que o condutor do caminhão, que estava com o pisca-alerta ligado, tenta se manter na pista, mas após uma curva acaba tombando. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, apenas o passageiro do veículo sofreu ferimentos leves. Não pode, hein? Olha lá, hein? Vai lá, vamos ver o caminhão. Dá um nervoso ver essa imagem, Mas é o motorista mesmo que está gravando ou é o passageiro? E lá se foi o carro, olha lá. Tomara que tenha sido um passageiro e não um motorista, né? Nossa, e entrou e foi-se embora lá. Nossa, bom, pelo menos, sustão, hein? Pelo menos só ferimento, surto, leve, né? Susto vamos aí. Lá. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo daqui a pouco, a gente vai dar dicas preciosas para quem vai fazer, Enem. Enem. Vamos lá, já voltamos. Falta pouco. No próximo fim de semana ocorre em todo o país a primeira etapa do Enem 2019. Uma das partes mais importantes e também decisivas é a prova de redação. Aqui no estúdio está conosco o professor Cláudio Ribeiro, vai nos ajudar um pouco a falar de redação de português, redação de língua portuguesa e desses desafios aí no Enem. Cláudio, obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde quem nos acompanha. Está chegando o momento, né? Então, no final de semana, nós temos a primeira parte do Enem, primeira parte nesse domingo, a segunda parte no domingo que vem. Nesse final de semana, então, entra a parte de linguagens, que vem língua portuguesa, literatura, arte, educação física e as ciências humanas, né? Com história, geografia, filosofia e a redação. É uma parte mais cabeça do Enem. Assim. E de muita leitura. E demorada, a senhora falava aqui um pouquinho antes. Sim, 5 horas eles têm 5 horas e meia de muita leitura. Né?
Então, o pessoal tem que se preparar nesse sentido, assim, de uma resistência física e mental para fazer a prova. Até a alimentação também, Exato. né? Não ir para balada nesse sábado. Não, mas balada depois, com o resultado, né? E nada de muito estudo nesta hora. Esta hora é a hora de descansar a mente. O que foi, já foi, né? Exato. Eles vêm construindo isso, na verdade, ao longo todo do ensino médio, né? E alguns com a preparação mais intensiva nesse último ano. O que eles precisam no momento da prova é ter tranquilidade para o conhecimento passar para a prova, né? Tem várias questões do Enem que não são de grande dificuldade. O problema é o cansaço, às vezes, impede que eles percebam qual é o melhor caminho para responder a questão. Né? Sempre uma coisa que eu lembro quando eu fiz vestibular, Sim. lá Isso atrás, faz muitos anos. no longínquo ano de 1984, quando essa eu moça tinha 2 anos. nem nascida era. Meu vestibular é de 82. Eu Então, tinha mas 2, eu estamos estava próximos, nascendo, né? professor. Eles estão um pouquinho Eu lembro antes. que dizia assim, os professores diziam para mim assim no cursinho, faz o que tu sabe, aquelas que tu tem dúvida, vai deixando para depois. Primeiro garante aquelas que tu sabe para não perder o ritmo. Ainda continua E valendo no Enem isso? tem uma questão muito importante sobre isso. Porque o Enem trabalha com a questão de competência e habilidade. Tá? E de cada habilidade tem questões de níveis diferentes. E aí tem todo um cálculo que eles fazem, que é diferente da correção do vestibular tradicional, que é assim, ó, se a pessoa acerta uma questão difícil daquela habilidade e erra uma questão fácil, eles consideram que aquela mais difícil foi um chute. Não E pode ela chutar? pesa menos. não Então, pode assim, chutar. o aluno tem que garantir que todas as questões fáceis ele faça, todas as questões de nível médio, e se faltar tempo e tiver que chutar, que a gente espera que não aconteça, ele vai chutar uma difícil. Tem uma performance. que Exato. tem que ser Então, assim, ele não pode deixar as últimas sem fazer, porque nas últimas, os cadernos são todos diferentes, então são ordens aleatórias. Nas últimas deve ter alguma questão fácil daquela habilidade. Então, ele gastou muito tempo, ele resolveu a questão difícil, mas não conseguiu nem ler a questão fácil. Chutou e errou. Porque já está aqui, né? Ele perdeu o tempo dele na questão difícil, embora tenha acertado. Então, o que a gente diz para o aluno é assim, ó, pega, por exemplo, linguagem. São 45 questões de linguagens, 45 de humanas, mais a redação. Faz a prova de linguagens, não demora muito tempo, né, em questão difícil. Pula, depois volta. E tem uma estratégia importante. Primeiro, ler a pergunta. Porque como o tempo é curto, a pergunta direciona qual é o problema, né? Aí depois vai buscar no texto aquilo que a pergunta está pedindo. Se o aluno lê o texto primeiro e não sabe o que é para buscar, por exemplo, assim, eles perguntam muito sobre gêneros textuais, função social de um gênero textual, né? Então pode ser, pegam muito da parte de jornalismo, uma carta ao leitor que aparece no jornal. Então qual é o objetivo desse texto? Então o aluno tem que ler a pergunta, porque daí ele vai buscar só isso. Em outro pode ser marcas de linguagem culta em um texto, que daí já não é a ideia central. Então ele não precisa ficar interpretando o sentido do texto. Você já vai para buscar no texto Vai aquilo só que para vai buscar. perguntar. Isso ganha em tempo, né? E eles trabalham com a questão dos distratores, assim, ó. As 5 alternativas são respostas possíveis. Tá? Aí a gente tem que buscar a melhor dentro daquele contexto, que é diferente do vestibular tradicional, que tem pegadinhas. O Enem não, ele propõe um problema na questão. É uma prova inteligente, né? Que o aluno tem que responder a partir da leitura do texto e do contexto que foi Vamos apresentado. para a redação. Eu ia dizer, Pois termina então. a redação. Meu Deus, qual será o tema, hein? Magia. É quase como acertar na loteria. Eu digo para os meus alunos assim, ó, o bom aluno não se preocupa com qual tema vai cair. Ele construiu ao longo da sua história uma bagagem cultural e o que cair ele vai conseguir desenvolver, né? Um exemplo que eu coloco é assim, ó, foi há um tempo atrás o tema violência contra a mulher. Quem em algum momento da trajetória escolar não discute isso? Se tratou dentro da sala de aula, por óbvio. Se eu tivesse dito para o meu aluno, olha, tem uma intuição, o tema é violência contra a mulher, e ele fizesse uma redação sobre violência contra a mulher, chega lá na hora, era violência contra a mulher, mas tinha um detalhe, a persistência da violência contra a mulher. Se a pessoa não falasse de por que a violência contra a mulher persiste, ele tinha um tangenciamento. Então, pensar no tema ou tentar acertar o tema antes não é um bom caminho. Na verdade, a preparação para a redação, que é a preparação para a escrita, é a vida, né? Exato. É estar conectado, É a leitura, tá né? lendo, acompanhando É a o que bagagem acontece. cultural e o Enem pensa na seguinte perspectiva. É alguma questão que, em alguma das áreas do conhecimento,
pode vir da história, da geografia, né? Da sociologia, da biologia. É alguma questão que durante o ensino médio se discute, eles apresentam um problema nesta área e o estudante, então, ele tem que refletir sobre as causas desse problema e apontar uma solução, claro, uma solução dentro de uma redação de 30 linhas, né? Mas uma solução que deixe claramente assim, ó, quem pode fazer alguma coisa, o que deve ser feito, como deve ser feito, né? Qual o objetivo disso? Qual a tua dica? Deixaria quanto tempo para a redação? Pois é, a questão do tempo é fundamental, né? 5 horas e meia de prova com muito conteúdo. Né? Todo estudante, ele tem que, antes da prova, isso ele tem que fazer, se já não fez, tem que fazer hoje, amanhã, pensar qual é a minha estratégia, o que eu vou fazer e qual tempo eu tenho para cada um. A redação vai levar por volta de 1h30, tá? Sobrando depois 4 horas para as outras 2 provas. E esse tempo da redação, ele tem que ser planejado, porque começa assim, ó. Qual o primeiro desafio em qualquer redação, seja ENEM, seja URGS? Ler e interpretar a proposta. Então, começa com interpretação de texto. Eu tenho que saber o que a banca está pedindo. A partir disso, ele tem que planejar esse texto. Tem alguns que, não, mas eu vou começar a fazer em função do tempo. Não, planeja antes, estabelece uma estratégia argumentativa, porque o ENEM deixa isso bem claro, assim, eles querem ver se o texto tem projeto, ou seja, o cara sabe onde ele quer chegar. Agora, se um texto, você lê o texto está bonito, todos os problemas colocados, soluções, mas jeito está escrito com G e enxergar com CH. Então, Ai, não, André. Acontece. Não, André. Infelizmente, assim, ó, nem todo mundo tem acesso a uma boa preparação nas escolas em termos de redação. Então, tem muita gente que comete erros porque não teve a oportunidade de aprender. Né? E essa é uma realidade que nós precisamos mudar, assim, que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, produção de redação, e produção de redação exige bastante tempo, processo de correção e tudo mais. A correção da redação é nem por competência. A primeira competência, são 5, tá? A primeira é justamente a expressão gramatical. A dica que fica é o seguinte, assim, ó, antes de passar a limpo a redação, lê a redação com calma, para verificar se não tem nenhum jeito escrito de uma maneira estranha, se as vírgulas estão corretas, se as frases estão claras. Eu posso até não ter, assim, ó, uma abordagem muito diferenciada sobre aquele assunto, mas se eu for claro e a minha expressão gramatical for boa, eu consigo ter uma pontuação interessante. E bateu a dúvida, vai para o bom e velho sinônimo também. Exato. Sempre tem uma palavra mais E em tempos de WhatsApp, né, de escrever, virou raridade, né? Então, ou seja, um desafio muito maior. E mais, assim, escrever no padrão culto. Exatamente. Né? Tem muita gente que tem ali até o hábito de escrever mensagens, mas é o que a gente chama de internetês, que não vai no padrão culto. Uma redação de emojis, né? Inclusive, assim, ó, nenhuma marca na redação pode ser feita. Isso a banca orienta, assim, para não ter perspectiva de fraude. Se colocar, por exemplo, um emoji ali na redação, no finalzinho para ficar bonitinho, zera a redação. Então, nada de bobagem. Se circular o título, zera a redação. Qualquer coisa que possa aparecer algum sistema de fraude, zera. Não pode ser nada no texto, não pode assinar, a prova ali tem um espaço para assinar, e não pode ser nenhuma marca que possa aparecer algum código de fraude. E a gente sabe que as pessoas são muito criativas em termos de fraude, né? Então o Enem coloca assim, ó, no corpo do texto é só o texto, nenhuma marca. Vamos chamar atenção, não atrasem, né? Não. Por favor, né, professor? Os portões abrem meio-dia e fecham às 13 horas. A prova começa às 13h30, mas chegar às 13h05 não entra. Ou seja, tem que estar 13 horas, tem 30 tem minutos. Meio-dia tem que estar lá. Isso, é importante. Até 13 horas, ou seja, e tem 30 minutos dentro de sala eles de aula. Organizam lá, fazem um procedimento para todo mundo começar no mesmo tempo. Então, assim, ó, quem não viu onde é a sua escola, veja agora onde é a escola. Qual vai ser o caminho, se vai de ônibus, se vai por algum aplicativo, para onde vai, né? Vê onde é a escola, calcula esse tempo, calcula que no dia da prova tem bastante movimento antes de começar a prova, né? Para chegar lá meio-dia tranquilamente, é melhor ficar uma horinha esperando ali do que chegar totalmente do que chegar ali quase em cima do horário. É domingo, que é um dia mais tranquilo de circular, se bem que tem previsão de chuva, né? Pois é. Isso sempre atrapalha. É bom, porque é domingo, né? Mas tem
perto das escolas, muito movimento, porque são muitos alunos fazendo em cada escola. Não é domingo, né? Não é o Grenal domingo também? Tem Grenal, tem nesse, a pessoa fica com a cabeça... Isso é para ajudar na concentração. Vai ajudar em não, mas o vestibular está completamente fora disso, ele não está olhando para outra coisa nesse momento. Tem que ficar fora. Professor Cláudio Ribeiro, obrigado por estar aqui compartilhando. É um prazer estar com vocês. Boa prova a todos. Vamos ver que caminho essa redação vai tomar esse ano, é uma curiosidade. É uma curiosidade. Obrigado, Cláudio. Obrigado por estar conosco. Mais um rápido intervalo na volta. Vamos falar, sabe de quem, André Machado? Halloween. Aí eu pensei em fazer uma piada, mas não vou. É Dia das Bruxas aqui no RS. Acontece, não saia daí. Já fez antes comigo, né? Ele já tinha feito. Olha, dia 31 de outubro é Halloween, ou então o Dia das Bruxas. Celebração que é muito forte em países como os Estados Unidos, ganha cada vez mais popularidade e a cada ano vem sendo comemorado também em outras partes do mundo, como aqui o Brasil. Para entender melhor as origens dessa festa, a gente recebe aqui no estúdio o bruxo Antônio Augusto Fagundes Filho. O que faz um bruxo, hein? Boa tarde. Oi, tudo bom? Bruxaria. Pelo contrário, o que eu não faço, eu sou um filósofo, um pensador, mas do sobrenatural, sou um pesquisador do que eu gosto de chamar de cultura proibida. E magia, imagem, imaginação, todas têm o mesmo radical, não é por acaso. A humanidade se guia e projeta os seus sonhos na forma de datas especiais. As pessoas dizem, mas o Halloween não é uma festa brasileira. Tudo bem, mas o Natal no Brasil só existe desde 1500. Antes não existia Natal. Mas, mesmo assim, hoje em dia, quando é Natal, todos sentem que tem um clima especial no ar. E, igualmente, de 29 de outubro até o amanhecer do dia de finados, o véu entre os mundos, entre as dimensões espiritual e física, fica mais tênue. Isso é tradicional. Aí, eu não quero entediar vocês com coisas acadêmicas, mas, assim, existe uma história toda por trás. No hemisfério norte, o solstício de inverno, a colheita, é preciso lembrar que era uma época antes da energia elétrica, então, imagina o medo do escuro à noite, os seus terrores, que trazia ladrões, salteadores, bruxas, vampiros e demônios e coisa e tal. E era preciso ter um momento em que se prestasse tributo a essas entidades, a esses seres, a esses espíritos da noite, para que eles nos deixassem as pessoas prosperar. Seguirem seus caminhos. Seguir os seus caminhos. Isso é respeito ou devoção, Antônio? É devoção porque, por exemplo, o Dia de Todos os Santos, que hoje é dia 1º de novembro, amanhã, antes era em 13 de maio. Foi um Papa, Teodósio, ou algum Papa desse, Gregório III, no ano 700 e pouco, que transformou o Dia de Todos os Santos de 13 de maio para 1º de novembro. Por quê? Porque na Roma Antiga, 13 de maio era a festa das larvalhas, das lemurianas, festas dos espíritos sem nome que vagam sem reconhecimento. Todos os povos dão muita importância aos antepassados e também às pobres almas que morreram sem reconhecimento. Sabe, por exemplo, já ouviu falar no Morto da Produção, da Estrada da Produção, em Soledade? Um rapaz foi encontrado morto na beira da estrada, nunca foi identificado e virou santo. Alcançou uma devoção popular, galvanizou a emoção de todos, porque ele era uma pobre vida que se perdeu anonimamente. Então, os antigos, todos os povos orientais, também têm os seus festivais equivalentes ao Halloween. Mas, apesar, portanto, de ser uma festa importada, porque os ingleses levaram para os Estados Unidos, lá em 1845 foi o primeiro Halloween nos Estados Unidos. Deixa eu te perguntar, o que tu trouxe aí? Eu trouxe símbolos da magia, né? Eu trouxe uma bola de cristal, que os magos usam para ver o futuro, que na verdade é o que eu sou um mago, não sou um bruxo. Trouxe o tarô do Salvador Dalí. Mas bruxo faz mais sucesso. Bruxo faz mais sucesso hoje em dia. Mediaticamente, nós estamos falando aqui. Mediaticamente, ó. Aqui o tarô do Salvador Dalí, que poucos sabem que era um profundo conhecedor das artes mágicas. Esse tarô foi desenhado por ele, efetivamente. Foi desenhado, ele criou. E olha que interessante, são 78 cartas, ele assinou de 78 formas diferentes. Com os arcanos maiores, menores. Maiores e menores. Ele assinou cada um diferente.
Olha que ele se deu ao trabalho. Por que ele fez isso? Não foi casual. Nenhum detalhe é casual nessa obra. É lindo esse tarô. E no Papa, o Papa tem os dois braços normais e no meio das pernas dele sai um outro braço segurando uma chave. Salvador Dalí, né? Ele simbolizava com isso que o Papa é o homem religioso, que é o Papa simbolizado no Arcano 5, né? Ele tem uma extensão a mais, tem um braço a mais, ele pode agir mais, ele tem a chave. E esse livro dos demônios? O livro dos demônios, que foi lançado originalmente em 97 pela LPM, durante 20 e tantos anos o povo me perguntou os detalhes, então eu resolvi colocar os detalhes aqui. E essa é a nova edição. Revista e ampliada. Revista e ampliada agora em versão hardcore. Pulou de 88 para 404 páginas. E fala de demônios, né? Fala de demônios, fala dos segredos dos demônios e da importância da relação deles com a modernidade. Porque eles estão... A gente, por exemplo, vocês trabalham com notícia. Eu sou jornalista também. E sou advogado especializado em criminologia e psicopatologia forense. Olha só que tudo se junta, entendeu? E o jornalismo está exposto à atividade dessas forças destrutivas. Vocês, jornalistas, dão notícias diabólicas aqui todos os dias. Eu, às vezes, me dá até uma certa dó dos profissionais de imprensa que eu penso, o cara tem que dar uma notícia trágica dessas. Uma coisa pesada. Coisas pesadas, horríveis, que os humanos fazem uns aos outros, às vezes sem razão nenhuma. Coisas, vamos dizer, aí às vezes até o próprio criminoso diz, né? Foram as vozes da minha cabeça, ou foi o diabo, ou não sei o que, entendeu? Então, todas essas forças são recorrentes, universais. No Japão também acontece isso, as pessoas às vezes saem matando todo mundo sem razão aparente. Em todo o mundo acontece isso. Isso também tem a ver com essas forças que são da modernidade. Antônio, as pessoas te procuram para conversar, para fazer... Me procuram para ler o tarô e me procuram para exorcizar as casas delas. Só. Eu não faço trabalhos de magia, não faço amarração. A gente até brincou, o que faz um bruxo, bruxaria? Não tem. Não faço essas coisas. Mas um exorcismo, se for necessário. Teu trabalho é filosófico? Meu trabalho é filosófico. Eu leio as cartas e... eu exorcizo e energizo os ambientes. Eu lembro quando eu era criança, pequeno, meu pai tinha um amigo que se dizia bruxo. Eu não sei qual era o caminho que ele tinha, que eu era realmente pequeno. E eu morria de medo de encostar no colar que ele usava, porque ele me dizia, brincando ou não, que eu me queimaria se tocasse no processo. Ou seja, eu tinha medo como criança do bruxo. As pessoas têm medo de até entender o teu trabalho? Com certeza. Elas têm, mas na medida em que elas veem que é um conceito articulado, razoável, que não fico semeando o terror. Pelo contrário, eu acho que conhecer essas forças é uma forma de dominar o medo. Na verdade, o livro é um longo tratado sobre o medo e sobre o lado sombrio da natureza humana, porque os demônios, essas entidades, não existiriam sem a maldade humana acumulada. A gente precisa controlar esses que estão aqui dentro. Exatamente, mas, ao mesmo tempo, eles também são entidades autônomas, independentes, são seres perigosos. Portanto, o livro tem até uma advertência, assim, que não é para menores de idade, nem pessoas impressionáveis, né? E só eu vendo. Lá tem o site, o livro dos demônios.com.br. Bom, o pessoal pode acessar, aproveitar o Halloween, dia de hoje. Exatamente, é uma leitura muito apropriada. Antônio Augusto Fagundes Filho, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu, meu bruxo, né? Já diriam os amigos aí na festa. Isso aí. Muito Valeu, obrigado. meu mago. Valeu, meu mago, para ser mais preciso. Olha, o RS Acontece hoje fica por aqui. Você tem outras notícias 10 para 7 da noite no Band Cidade. Até amanhã, meu povo. Até lá. Band Cidade. De segunda a sexta, às 10 para 7 da noite, na tela da Band.